aí, Tigrão, queremos ouvi-lo. Olha, Edu e amigos da Bandeirantes, o Guarani matou o Leão da Ilha no primeiro tempo. Precisou de 45 minutos, muito intensos, muito fortes, muito agressivos, muito verticais, para liquidar a fatura. Inclusive com uma intensidade absurda pelo seu lado direito de ataque e explorando uma vulnerabilidade do lateral esquerdo, Vitor Gabriel, que inclusive foi substituído no intervalo do jogo. Exatamente por quê? Porque ali era uma avenida, mas era uma avenida não é só pela vulnerabilidade dele, é pela qualidade do Guarani pelo setor. Com as chegadas do Diogo Matheus, principalmente com o Bruno José e até com o João Vitor. No segundo gol, tinha ocorrido uma inversão, de vez em quando eles trocam, estava do lado esquerdo o Bruno José e o João Vitor saiu 1 quilômetro atrás do Vitor Gabriel, chegou na frente, ganhou, cruzou, levantou a cabeça, o Bruno Mendes puxou a marcação, foi para dentro da pequena área, foi todo mundo com ele e veio de trás, à vontade, cabeça erguida o Bruninho, passou até um pouco da linha da bola, quase que não conseguiu alcançar, mas ainda conseguiu bater, tirando do goleiro 2-0. Aí um penal que não existiu, o Lucão estava com o braço na direção do corpo, ela bate sim no braço, mas se ele tivesse um braço só, a bola teria batido no tronco, então tem que ter bom senso. Ele não aumentou o perímetro do corpo com o braço. Ah, mas a orientação é que se bater no braço é para marcar. Pô, mas cada um faz de um jeito. Bateu, mas não teve intenção. Então o negócio da intenção é um absurdo. Enfim, o pênalti não deveria ter sido marcado, foi marcado com muito atraso. O Guarani já tinha descido, quase tinha feito o terceiro gol. E aí o VAR chama, o Wilton vai lá, olha, observa. Vou dar esse pênalti aí, já está 2-0 para o Guarani. Errado. Placar moral, o placar correto do primeiro tempo, 3-0 para o Guarani. E olha que poderia ter sido mais pela intensidade. Segundo tempo mudou tudo, absolutamente tudo. O Guarani puxou as linhas para trás, é bem verdade que teve uma jogada muito interessante pelo lado direito num cruzamento, foi o próprio Bruno José, salvo engano, e aí o João Vitor meteu uma bomba de cabeça, o goleiro estava batido, o goleirão Renan, que é bom goleiro, ela explodiu no travessão, né, para sorte do Sport, que poderia ter saído ali o 4 gol. E em termos ofensivos, mais nada, absolutamente nada. Aí o Sport tomou conta do jogo, mas o que fez o Lousa? Eu não gosto desse expediente. Não gosto, e disse isso no momento em que ele começou a praticar. Ele tira o Bruninho, que era o cara da intensidade, da transição meio-campo-ataque com velocidade, e vem com o Henderson, que é um volante. Tirou o Lucas Araújo e demorou muito para tirar, que ele estava absolutamente arriado fisicamente, e veio com o Bernardo. Aí tudo bem, a gente até pedia essa substituição. Mas a verdade é que as trocas puxaram, tanto as trocas quanto o posicionamento, puxaram definitivamente o Sport para cima do Guarani. O Sport martelou, foi, chegou, deu a impressão que estava amassando, mas de prático, de jogada aguda, de lance de gol, muito pouca coisa, porque o Guarani se defendeu bem. Tivesse tomado o segundo gol, seria um perereco para segurar, aí entra o lado emocional. Felizmente o risco corrido foi pequeno e o Guarani mereceu amplamente a vitória, com um primeiro tempo memorável, que foi suficiente para matar um dos líderes da competição, um placar clássico, um placar que não deixa margem a nenhuma dúvida, insofismável, inquestionável. Para mim ele espelha com absoluta fidelidade o que foi o jogo. 3 para o Guarani, 1 para o Sport. Edu Pinheiro.